Esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thaís, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Hoje, o nosso Genipapo tem a participação especial do graduando Leonardo Lima, que já está no último semestre do curso. Vamos falar um pouco sobre a engenharia de alimentos da UFS. O curso de engenharia de alimentos é um bacharelado totalmente presencial, com duração de 5 anos, ou seja, 10 semestres. Na Bahia, o curso de engenharia de alimentos é oferecido pela UFS, conhecida como Universidade Estadual de Feira de Santana, e também pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Como vocês ouviram no podcast anterior, sou engenheira de alimentos, formada pela UFS, e hoje tenho o prazer de ser professora do curso de engenharia de alimentos aqui. E como professora, ainda percebo o quanto a nossa formação causa dúvidas em relação à nossa atuação. Quando escolhi prestar vestibular para engenharia de alimentos, não tinha tanto acesso à informação como vocês têm hoje. Não conhecia muito sobre a profissão. Basicamente, sabia que iria trabalhar com o processamento de alimentos na indústria. Ao passar no vestibular, descobri que tinha mais cálculo e física do que eu que esperava. E os primeiros pensamentos que vieram em minha mente e que provavelmente são iguais ao de vocês foram: cálculo e física? Para quê? Não é tipo de gastronomia? Não é tipo nutrição? Bom, vão se acostumando. Estas são as perguntas que irão escutar o resto da vida. E você, Léo, por que escolheu engenharia de alimentos? O curso correspondeu às suas expectativas? Olá, eu fui aprovado no curso de Engenharia de Alimentos na UFS no vestibular que acontecia no meio do ano. E assim como a maioria das pessoas, eu também não conhecia o curso, mas decidi cursar um semestre, pois sabia que por se tratar de um curso de engenharia, eu poderia aproveitar disciplinas e, claro, perderia todo aquele frio na barriga de estar dentro de uma universidade. Tudo isso iria contribuir positivamente para realizar o meu desejo, que era cursar engenharia química. E para isso, eu tinha que aguardar o início do ano seguinte, quando sairia o resultado do próximo Enem. Então eu pensei, que mal faria aguardar estudando outra engenharia que me traria benefícios. Então, o Enem chegou, eu consegui ser aprovado em engenharia química, mas em apenas um semestre eu já estava apaixonado pelo curso de engenharia de alimentos e escolhi continuar. E estou até hoje, prestes a sair sim, mas formado, com a certeza de que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Que bom, Léo, que você ficou. Mas o que te fez mudar de opinião? Como todo curso de engenharia, há disciplinas básicas, como cálculos, físicas, químicas, operações unitárias, instalações, disciplinas que eu também encontraria em engenharia química, mas foram as disciplinas específicas que me fizeram ficar, como é o caso de química de alimentos, processamento de alimentos, microbiologia, análise sensorial, embalagens, higiene e sanitização na indústria, além das tecnologias, como leites e derivados, tecnologia de frutas e hortaliças e panificação. No início do curso, é até comum um impacto por causa dos cálculos, físicas e as demais disciplinas básicas de engenharia, mas nos semestres seguintes, nós percebemos que são muito importantes na construção do profissional, pois serão utilizadas em diversos momentos. Léo, explica para os nossos ouvintes como faz uso desse conhecimento na engenharia. Os cálculos, físicas e químicas embasam uma cadeia de assuntos que são estudados para garantir ao engenheiro habilidade e uma visão ampla de processo para dimensionar equipamentos e embalagens, determinar a quantidade correta de ingredientes, avaliar o processamento de um alimento em relação à temperatura ideal, avaliar a textura e outros fatores, como também determinar a data de validade dos produtos. Esses conhecimentos específicos, eles só são adquiridos em disciplinas específicas, como é o caso de Química de Alimentos, onde se entendem componentes e reações químicas envolvidas nos alimentos. Em bioquímica, nós estudamos as ações enzimáticas.
Em higiene e sanitização na indústria de alimentos, é preciso entender os tipos de detergentes utilizados para limpar. Esses conhecimentos são muito interessantes, pois ao longo do curso é possível compreender algumas coisas que antes eram estranhas. Por exemplo, assim que eu entrei no curso, eu acreditava que o saco de batata chips era fraudado no peso. E fiquei até surpreso quando eu descobri que o saco é inflado com um gás para proteger as batatas da quebra durante o transporte. E não pode ser qualquer gás utilizado, como também não pode ser qualquer embalagem. Mas a graduação não envolve somente a rotina de aulas, ou seja, somente o cumprimento de grade curricular. Pelo contrário, envolve também atividades extraclasse. Então, além das disciplinas, o que o estudante pode desenvolver dentro da universidade? Verdade. Além das disciplinas, o estudante de engenharia de alimentos ele pode fazer parte de grupos de trabalho que vão contribuir para a formação do estudante e fazer com que o conhecimento adquirido ele seja utilizado em prol da sociedade. É importante participar de atividades extraclasse, porque muitas vezes é durante essas atividades que nós temos contato com situações que não são vivenciadas em sala de aula. É comum acontecer essa descoberta quando nós colocamos a mão na massa e experimentamos outras possibilidades. Podemos, inclusive, descobrir novas aptidões. Na iniciação científica, conhecida como IC, nós desenvolvemos uma pesquisa. Participando do diretório acadêmico, o tão famoso DA, articulamos atividades de interesse dos estudantes do curso, como a organização da semana acadêmica, solicitações, sugestões e até mesmo reclamações coletivas junto à universidade. No programa de educação tutorial, conhecido como PET, nós realizamos atividades de diversos tipos para atender as comunidades. Na empresa Júnior, temos a oportunidade de atuar em consultorias, realizando projetos em parceria com empresas que necessitam de auxílio. Nos projetos de extensão, participamos de ações com a comunidade. E há também a monitoria de disciplinas, em que nessa atividade nós auxiliamos os professores e os colegas estudantes durante o andamento de uma disciplina que aprendemos mais a fundo. E hoje, perto de concluir o curso, como você define o profissional engenheiro de alimentos? O engenheiro de alimentos, ele é um profissional que atua em toda a cadeia de produção de alimentos, sendo responsável por garantir alimentos e bebidas de forma segura e de qualidade ao consumidor. O campo de atuação é bastante amplo, podendo atuar dentro e fora das indústrias, por exemplo, no processamento e conservação dos alimentos e bebidas, na garantia e controle de qualidade, no desenvolvimento de novos produtos, metodologias de tratamento de resíduo, elaboração de equipamentos, de rótulos e até de embalagens. Outra área de atuação do engenheiro de alimentos é voltada para a consultoria para empresas, em que o profissional ele irá atuar solucionando problemas específicos e prestando treinamentos a funcionários. Além dessas áreas, o engenheiro de alimentos ele também pode atuar na área de pesquisa, desenvolvendo novas metodologias, novas embalagens, produtos, formulações e até equipamentos. E como todas as demais profissões, esse profissional pode atuar na área acadêmica, que foi o seu caso, professora. Mas para isso, é preciso realizar pós-graduação a nível de especialização, mestrado e doutorado. Resumindo, a maioria dos alimentos e bebidas industrializadas que consumimos são de responsabilidade do engenheiro de alimentos. Por exemplo, produtos lácteos, como queijos, leites e iogurtes, produtos para fins especiais, que são aqueles zero lactose, sem glúten, vinhos, refrigerantes, cervejas, embutidos, como presunto, mortadela, salsicha e linguiça, enlatados, massas alimentícias, como é o caso do macarrão, e acredite, é a ração animal. E hoje, Léo,
Como você vê o Léo calouro e o Léo que está prestes a entrar no mercado de trabalho? Tem alguma diferença? Tem sim. Quando eu entrei no curso, eu acreditava que iria trabalhar em empresas bem grandes, como a Nestlé. Ou seja, eu iria ter vários recebidos de chocolates em casa. Ou então, que eu iria criar um produto novo, patentear esse produto e me tornar rico e bem famoso, claro. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e adivinha, eu continuo acreditando que tudo isso é possível, mas com uma diferença. Hoje, eu já tenho vários outros planos, como trabalhar em empresas variadas, antes de afirmar o que mais me atrai. Agora, eu acredito que quanto mais experiências diferentes, maior é o meu aprendizado. Exato, Léo. Com toda essa bagagem, podemos dizer que o engenheiro de alimentos é um profissional completo, que atua desde a recepção da matéria-prima até o produto final. Hoje, em especial, estamos passando por um processo geral de inovação, e no setor alimentício não é diferente. Verdade, Thaís. Hoje o profissional e a indústria, eles estão cada vez mais preocupados em atender a nichos de mercado, como é o caso de consumidores veganos, intolerantes, alérgicos e celíacos, sempre buscando atender às necessidades específicas e preocupados com alguns aspectos, como é o caso da sustentabilidade, inovação, o bem-estar animal e a ética na produção. Tudo isso para garantir a segurança ao consumidor e qualidade sensorial, microbiológica e nutricional dos alimentos. Exatamente, Léo. A engenharia de alimentos tem um mundo de atribuições. Bom, infelizmente, nosso Genipapo está chegando ao fim. Foi um prazer dividir esse momento contigo, partilhando um pouco sobre o nosso curso com os ouvintes. Esse foi o nosso episódio número 2 do Genipapo Podcast e esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Lembro que vocês podem interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Obrigada por ouvir.